Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Café com Ações. Saúde a todos. A TIM recebeu uma proposta de compra de um fundo americano e automaticamente na Europa, na Bolsa de Milão, as ações chegaram a subir 32% ao ser comunicada essa informação, né? Mas a operação poderá sofrer uma forte oposição da Vivendi, né? As ações da operadora TIM, elas chegaram a abrir o pregão no dia de ontem, forte alta, né? E o que estava por trás disso era exatamente a proposta do fundo norte-americano KKR, que teria feito apresentou, na verdade, uma proposta não vinculante para comprar a Telecom Itália, controladora da TIM no Brasil, pelo valor de 12 bilhões de dólares. Após subirem mais de 7% na abertura, as ações da TIM amenizaram os ganhos e subiam no meio da tarde de ontem, estava mais ou menos na casa de 3,7%. E vamos ver como ela se comporta ao longo dessa semana. O movimento segue o que foi visto na sexta-feira, quer dizer, quando as ações da operadora já estavam encerraram o pregão com uma alta de 5%, em função da notícia do Supremo Tribunal Federal de aumento com relação à redução do ICMS, né, que vai favorecer todo o setor de telecom no Brasil. A oferta da KKR foi uma oferta de compra e as ações chegaram a subir 32% lá na Bolsa de Milão, e a KKR estabeleceu um preço indicativo para fazer a aquisição, e a proposta estaria sujeita a uma adesão mínima de 51% do capital social da operadora, o que daria a KKR seu controle acionário. A notícia da oferta provocou um turbilhão na política italiana, já que o governo detém quase 10% das ações, por meio do seu banco de investimentos Cassa Deposit e Prestiti, e tem o poder de vetar a operação. A oferta do fundo americano ocorre em meio à turbulência na Telecom Itália, que emitiu 2 alertas de lucro em 3 meses, levando a Vivendi, principal investidora da empresa, a pressionar uma substituição de Luigi Gubitosi, presidente executivo da companhia. Segundo a Bloomberg, é provável que a Vivendi bloqueie a oferta por considerá-la muito baixa, de acordo com as pessoas que têm conhecimento direto da situação. A empresa francesa, controlada pelo bilionário Vincent Bolloré, vai partir para a ofensiva ao tentar destituir Gubitosi em reunião do conselho essa semana. A Vivendi suspeita que a KKR pode ter sido convidada por Gubitosi, com quem um grupo francês entrou em conflito repetidamente, disseram pessoas à agência Bloomberg, que pediram para não serem identificadas. Vamos acompanhar, mas aí está aí o mundo dos investimentos, muita gente com dinheiro e buscando oportunidades, né? Buscando fazer operações no mercado, né? O Grupo Madeiro, aqui do Brasil, ia fazer a IPO este ano. Você deve conhecer os restaurantes Madeiro, né? Eles iam fazer a IPO este ano, só que por conta da deterioração das condições do mercado brasileiro, eles resolveram adiar para o ano que vem. Aí o fundo Madri voltou a investir na empresa. O fundo Madri, da gestora americana Carlyle, fechou um acordo com a rede de restaurantes Madeiro para realizar um aumento de capital na companhia no valor de 300 milhões de reais. O fundo já tem uma fatia de 22% da empresa desde 2019. O acordo é anunciado após a empresa, fundada em 2005 pelo empresário Louis Durski, adiar a abertura de capital na Bolsa, em meio a uma deterioração do mercado acionário local. A companhia buscava recursos para pagar dívidas e expansão de negócios. Além de vender as novas ações para o aumento de capital, Madeira informou em um acordo no qual o fundador da companhia se comprometeu a vender 2,4 milhões de ações ordinárias da empresa. Uma vez concluídas as operações, o controle do Madeiro permanecerá detido por Durski Jr., disse a empresa. A realização das operações divulgadas, notadamente o aporte de capital pelo Madri, que pertence ao grupo Carlyle, está sujeito ao cumprimento das condições suspensivas usuais, incluindo a deliberação pela Assembleia Geral da companhia. O Madeiro reportou um prejuízo líquido de 115 milhões em 2021 até setembro,
a dívida líquida da companhia totaliza 981 milhões nesse período, um aumento de 80,5% na comparação anual, um reflexo da pandemia e da estratégia de expansão dos negócios. O Madeira é um restaurante de grande sucesso, mas ele foi pego na contramão do seu movimento pela pandemia, né? Ele estava alavancado, fazendo diversas expansões de lojas, de restaurantes em diversos estados, pegou dinheiro emprestado para fazer esses investimentos e justamente veio a pandemia em março, ou seja, pegou eles alavancados, fazendo operações de expansão. Quando veio a pandemia e tiveram que fechar tudo. Então, a pandemia machucou muito o Madeiro, né? Então, ele está precisando levantar capital. O IPO era uma saída que eles estavam enxergando, mas com a deterioração das condições da Bolsa, eles resolveram fazer uma operação mais simples com um sócio investidor, o Grupo Carlyle, que já é dono de 22% das ações do Madeiro e, pelo visto, continua acreditando, porque vai colocar mais recursos e adquirir mais ações. Muito bem. Na semana passada saiu a divulgação dos resultados da Natura, vieram muito ruins também, teve uma forte baixa a Natura, mas o que esperar daqui por diante da Natura, né? A Natura ela teve forte queda após divulgar os resultados. Nas últimas sessões, o papel acumulou uma perda de quase 20%, no ano é uma queda de 40%, mas a Ativa Investimentos, ela disse que a empresa ainda tem condições de surpreender o pessimismo atual do mercado. Por mais que existam riscos de execução e o cenário macro esteja mais conturbado e pode pesar ainda mais no futuro, a gente vê uma boa relação risco-retorno na tese de investimento, já que podemos nos surpreender positivamente com algumas expansões da companhia nos próximos anos. É possível também ver que o plano estratégico de reestruturação da Avon, que pertence à Natura, segue avançando e mantém as suas projeções para os próximos anos. Os números do terceiro trimestre vieram pressionados mais do que o esperado, porque a companhia apresentou dificuldades em relação à cadeia de abastecimento e foi negativamente impactada pelas pressões cambiais e inflacionárias. Isso acabou afetando diretamente sua rentabilidade. No período, a Natura reportou lucro líquido de 273 milhões, uma queda de 28,5%, o EBITDA, que mede o resultado operacional, somou 819 milhões, com margem de 8,6%, uma redução de 620 pontos básicos sobre o desempenho um ano antes. O presidente da Natura, o Roberto Marques, afirmou que a base de comparação com o terceiro TRI do ano passado é difícil, dado que o crescimento foi de mais de 20%. Na visão dele, a expertise e qualidade da Natura, com a utilização de revendedores em suas operações, vai acelerar e auxiliar bastante a recuperação da Avon. A complementariedade da aquisição da Avon é algo que chama atenção. Enquanto a Natura tem um foco em fragrância e no premium, a Avon está mais focada em maquiagem e na massa. Além disso, a volta à normalidade deve elevar as vendas nos diversos segmentos, em especial por conta das lojas físicas e de uma demanda reprimida de produtos de beleza com retorno dos mais variados eventos ao redor do mundo. Outro ponto é a penetração no setor de cosméticos no e-commerce, ainda é pouco explorada pela Natura. Na pandemia, uma das estratégias foi a criação de catálogos online para as consultoras. Vemos essa movimentação como algo que, além de aumentar a produtividade das revendedoras, pode auxiliar no entendimento dos itens mais procurados, melhorando o mix de produtos ofertados. A alavancagem da Natura também impressiona. A companhia saiu de uma cifra de 3,93 vezes no primeiro TRI de 2020 para 1,18 vezes no último TRI. Devido a isso, a empresa consegue ter recursos financeiros para auxiliar tanto nos investimentos necessários para a Avon. Então, temos aí um cenário que tende a ser melhor para a Natura nos próximos trimestres. Para quem gosta da empresa, vale a pena seguir acompanhando, né? Algumas empresas foram mais castigadas nesse terceiro TRI, é o caso de Natura, é o caso de Magazine Luiza, mas acreditamos que o quarto trimestre, para muitas dessas empresas que são relacionadas diretamente ao consumo, tende a ser muito mais positivo e que vai reverter os efeitos dessa queda, né?
uma análise feita por algumas casas aí de investimentos aponta que essa decisão do Supremo Tribunal Federal que está em curso com relação ao ICMS terá um impacto muito positivo, em especial na Vivo, na TIM e na Oi, né? O BTG acredita que a alíquota do imposto do ICMS deve cair entre 7 a 10 pontos percentuais, a depender do estado. Se assumirmos que toda a redução de ICMS fluirá para o EBITDA das empresas, nós estimamos que pode haver aí um impacto positivo no EBITDA entre 12% e 20%, disse o BTG. Eles fizeram inicialmente um cálculo sobre o impacto na desktop, considerando que em São Paulo o ICMS para o setor é de 25%, mas reduzido a 18% após a decisão do STF. E o imposto sobre os serviços de comunicação e multimídia fosse cortado em 7 pontos percentuais. Essa diferença teria impacto direto no EBITDA. O BTG estima que aproximadamente 60% das receitas da desktop são relacionadas aos serviços SCM, com o restante dos 40% vindo de serviços adicionais. Assim, os cálculos resultariam num acréscimo de 13% sobre o EBITDA. Sob a mesma lógica, os analistas chegaram aos seguintes números para outras operadoras. A Vivo teria um impacto no EBITDA de 20%, a TIM 16% e a Oi 15%. Então, aí uma notícia boa, que é essa decisão do STF sobre a Oi, né? TIM, Vivo, né? Na verdade, sobre o ICMS vai impactar diretamente essas operadoras de telecom. E isso vai ter, sim, um impacto aí positivo para o mercado de telecom e para essas empresas que atuam neste segmento. Sigamos acompanhando essas notícias, procuremos sempre administrar o nosso tempo de maneira inteligente, focando a nossa atenção, a nossa energia em notícias que façam algum sentido para as nossas estratégias, para que possamos crescer enquanto pessoas, profissionais e investidores. Vamos nos afastar de tudo mais que apenas desvia nossa atenção, dispersa as nossas energias e o nosso tempo. O tempo é um recurso insubstituível. Use com inteligência para que ele possa realmente trazer algum valor para o seu dia a dia. Gostou do vídeo? Deixa o like. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.